Olá, meu nome é Natália Santos, eu sou sua tutora educacional online e hoje falaremos sobre o tema Administração Eclesiástica. Veremos alguns princípios da administração secular que nos ajudarão a entender melhor os conceitos da administração, mas também veremos alguns princípios bíblicos para nos ajudar a organizar a nossa igreja. Vejamos a etimologia da palavra administração. Ad tem a ver com tendência, direção, e minister com subordinação e obediência. Então temos na palavra administração outras duas palavras-chave que podemos considerar como gerenciamento e organização. Bom, nas palavras de Stoner e Fairman, que são dois autores muito importantes na área de administração, temos a seguinte citação: o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Isso é administração. Então vemos que a administração ela se resume em 4 palavras também, que vão dirigir todas as ações que você vai ter na sua igreja, que é planejar, organizar, executar e controlar. Não há como uma instituição seguir o seu objetivo, atingir as suas metas, se ela não tiver um bom plano de execução, um bom planejamento. No caso da igreja, podemos tirar alguns exemplos bíblicos. Deus capacitou Moisés para dirigir uma grande multidão e levá-los até o seu objetivo, que era a Canaã. Mas nesse processo houve um planejamento de chegar até o Egito, conversar com o faraó. Teve também um plano de execução, depois teve o controle de tudo aquilo. E a organização de Deus é muito perfeita. Moisés teve orientações de dividir aquela multidão em líderes, e desses líderes outros líderes, e desses outros líderes mais líderes, para que aos poucos cada grupo pudesse ter um líder e esse líder outro líder, para que eles pudessem chegar até Canaã de forma organizada. Moisés é apenas um dos exemplos que nós temos na Bíblia. Nós também temos Abraão, que foi um grande patriarca, tinha muitas riquezas e sabia cuidar delas. Temos também Jacó, que multiplicou a riqueza do seu sogro através de um bom planejamento e um plano de execução bem feito. Bom, a igreja ela é um agrupamento de pessoas e todo agrupamento de pessoas precisa ser liderado e organizado. Vejamos também que a palavra de Deus ela traz essa organização. Então, todo projeto da igreja ou até a iniciativa de uma igreja, ela deve ter um plano, uma meta, um objetivo a ser alcançado. Você, como cristão ou evangélico, tem um objetivo a ser alcançado. E o que você vai fazer nesse processo para alcançar esse objetivo? Isso é o resumo da administração. E a administração eclesiástica, ela foca exatamente os planos da igreja. Como nós sabemos, toda igreja tem um líder, tem um administrador, um tesoureiro que cuida das finanças, dos dízimos, das ofertas. Tudo isso deve ser feito com muita responsabilidade e organização. Está aí alguns conceitos da administração e você pode encontrar vários exemplos na Bíblia, como eu citei. Vejamos agora a citação de uma escritora americana que diz assim: o desafio é grande, pois solenes são as responsabilidades que repousam sobre os que são chamados a agir como dirigentes na Igreja de Deus na Terra. Veja a grande responsabilidade de dirigir uma igreja. É uma administração totalmente diferenciada, porque nós temos um Deus administrador, um Deus que lidera a humanidade, controla cada situação do universo. Na Bíblia nós encontramos algumas palavras que podem ser consideradas como administrador, mordomo. É uma palavra que se diz oikonomos, que significa mordomo, dispenseiro. E nós encontramos vários versículos na Bíblia com essa palavra, como lá em Lucas 12, versículo 42, que diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conselhos para dar-lhes o sustento ao seu tempo?
Olha que interessante. Quem são essas pessoas responsáveis que Deus vai entregar as responsabilidades de dirigir uma igreja? Muito interessante, né? E você pode conferir também outros desses versículos, como para administrador, tesoureiro, em Lucas 16:1, Romanos 16:23 e também Gálatas 4:2. Para você ver outras passagens onde o próprio Deus fala e inspira homens a levar você a considerar a importância de um administrador na igreja. Bom, o pastor possui diversas funções privativas e atribuições também que devem ser consideradas, né? Quando desenvolvidas pelo administrador, ele pode ser considerado um bom administrador, um bom pastor, porque um pastor também é um administrador. Algumas funções privativas, vamos citar algumas para vocês. Administrar as cerimônias da igreja, os sacramentos, invocar bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia da igreja. Essas são algumas das funções privativas que um pastor tem normal. Agora, quais são as suas atribuições? O pastor ele deve orar pelo seu rebanho, deve apacentá-los na doutrina bíblica, na doutrina cristã, deve exercer as suas funções com zelo, responsabilidade, deve orientar e supervisionar as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual de todos os membros. Temos também a assistência pastoral, no aconselhamento, numa conversa amiga, num conselho que o pastor dá, faz toda a diferença na vida de um irmão. Às vezes, por uma situação que ele está passando, uma palavra vem e traz aquele alívio que nós precisamos. Também instruir, dedicar atenção à infância, à adolescência, aos nossos jovens, exercer juntamente com outros presbíteros o poder coletivo de governar a igreja. Isso é muito importante. Reuniões, atas, tudo isso deve ser considerado para a organização da igreja. Agora nós vamos descrever as 4 fases da administração com mais calma. O primeiro deles é planejamento. O planejamento, ele estabelece os objetivos e os alvos da igreja. Para tudo tem que ter um alvo, um objetivo a ser alcançado. Esse é o planejamento. Como nós vamos fazer para chegar a esse objetivo, para alcançar essa meta? Vamos então planejar. Se preciso, escrever em papel, digitar, reunir, vamos conversar como que nós vamos alcançar esses objetivos. Este é o planejamento. Não tem como uma pessoa atingir uma meta sem planejar como atingir. Esse é o primeiro princípio da administração e essa fase é muito importante. Depois nós temos a organização. A organização é a forma de coordenar todos esses processos para se chegar ao objetivo. Então, primeiro eu planejei, agora eu vou começar a executar esse processo de uma forma organizada. Então, eu vou ver os materiais que eu vou aplicar, os recursos que eu vou utilizar, quanto eu tenho para fazer essa organização, para alcançar essa meta. Tudo isso vai ser feito na organização. O que eu estarei aplicando nesse processo será organizado. Depois nós temos o dirigir. Bom, agora eu vou dirigir aquilo que eu fiz. Já estamos no processo, então no meio desse processo eu vou ver como está, eu vou acompanhar, eu vou ver o que precisa ser melhorado, o que eu tenho que parar, o que eu tenho que retirar. Tudo isso deve ser controlado, dirigido por um líder que visualiza os planos e vê onde deve ser corrigido, vamos dizer assim. Tá? Depois nós temos o controle, a coordenação. Essa atividade permite dirigir e corrigir, então é um complemento do outro. Então, quando você realiza esses princípios, você consegue alcançar o seu objetivo. Vejamos que quando um administrador ele é bom, ele passa por todas essas fases com calma, tranquilidade e sabedoria. E há uma grande diferença em um administrador ocupado e produtivo. Então vejamos uma outra fase da administração, que é a administração do tempo. As pessoas acham que é só administrar, mas não conseguem administrar o tempo para realizar essas coisas. Então, há alguns princípios.
O tempo é vida. No mundo secular em que vivemos, nós temos cada vez menos tempo para dirigir as nossas vidas. Muito tempo para trabalhar, muito tempo para estudar, trânsito, e tudo isso é retirado do nosso tempo. E o tempo é vida. Quando nós temos tempo para nossa família, para ler a palavra de Deus, tudo isso é muito valioso. E atualmente as pessoas têm desfrutado muito pouco dessa oportunidade. O tempo também é dinheiro. Existem instituições e pessoas que pagariam muito dinheiro pelo seu tempo. Por isso é importante perceber que é um desperdício gastar o seu tempo com aquilo que é vão ou inútil, porque o seu tempo vale dinheiro sim. A administração do tempo é a produtividade. Quando você administra o seu tempo, você vê o quanto você produz em pouco espaço de tempo. Quer dizer, uma pessoa que produz mais, mas gasta muito tempo, ela está equivalente. Mas se ela produz mais em pouco tempo, aí sim ela encontrou o caminho correto. Temos também a administração do tempo e a redução do estresse. Como eu disse, a gente tem cada vez menos tempo para nós mesmos. E o tempo tem a ver com o estresse, com a confiança, com o nosso equilíbrio espiritual e mental. É muito importante. As pessoas vivem tão sem tempo que elas não conseguem cuidar delas mesmas. E um administrador que não tem tempo e não consegue administrar o seu tempo, não consegue produzir nada. Umas dicas para economizar o seu tempo que é muito importante. Como vimos, planejar, organizar, executar e controlar. São as mesmas dicas da administração, por isso eles são princípios tão valiosos. E se você aprendeu, basta agora aplicar na sua vida e na sua igreja. Bom, vamos às nossas dicas de estudo. Hoje eu vou deixar 3 versículos bíblicos para você acompanhar com calma em sua casa, meditando no significado de cada um, considerando o tema administração eclesiástica. Então, o primeiro texto é Lucas 12:42, que nós lemos na nossa aula, Lucas 16:1 e Romanos 16:23. Leia esses versos, medite e retire boas lições. Até a próxima aula!